Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Zimmer Talks, trazendo um pouco mais do empreendedorismo, e hoje nosso convidado é um convidado especial, Wesley, agência de marketing. Seja muito bem-vindo, Wesley. Olá, Cris. Primeiro, agradecer o convite, né? Eu acho que vocês são referências não só no consórcio, mas em inovação também, trazendo informações diferentes para o empreendedor. Eu acho que esse compromisso que vocês estão adotando é um compromisso que certifica, né, o que é a Zimmer hoje, né? Não só no Vale do Taquari, mas a nível Brasil. Obrigado, esse é o meu primeiro podcast, então se eu ir mal, tu me perdoa. Não vai mal, porque tu tem uma agência, tu tem Arezém, tu tem, né, tu é um empreendedor já de muitos anos. Vou fazer algumas perguntas e tu vai respondendo. Nosso ouvinte quer entender um pouco mais do empreendedorismo, de como funciona, como começa, enfim. Vão ser perguntas aí aleatórias. Wesley, fica tranquilo. Perfeito. Qual foi a lição mais valiosa que aprendeu ao longo do caminho como empreendedor, Wesley? Muito boa essa pergunta. A lição, são duas lições assim, extremamente importantes que eu aprendi. A primeira delas é que a solidão, ela não é um problema. Porque quem empreende ou quem vai empreender, né, precisa estar preparado para trilhar um caminho que ele é muito solitário. Tem muitas vezes que tu tem desafios enormes no teu negócio e chega no final do dia, muitas vezes tu não tem com quem compartilhar as tuas dores. Então é um caminho muito solitário. E depois que tu entende que esse processo, ele é um processo natural, tu te martiriza menos, tu para de se cobrar muito por estar sozinho em algo. E isso é fundamental principalmente no início, né? Porque no início tu não tem tantas validações, né? Depois que o teu negócio ele tá estruturado, que tu tem feedback, tu tem muitas pessoas, né, na operação, é diferente, né? Agora, no início, quando tu tem as primeiras dores, os primeiros problemas, né, enfim, então tu entender que esse processo, ele é um processo natural, né, e não se cobrar tanto por isso, eu acho que foi um dos maiores aprendizados e ali que eu tive uma grande virada de chave. E o outro ponto, né, que a gente escuta bastante e é uma verdade, o teu crescimento ele está associado diretamente à capacidade que tu tem de fazer as pessoas se desenvolverem. Quando eu iniciei o negócio, 1, 2 pessoas, 3 pessoas, às vezes a gente está preocupado em, essa ideia que eu tive é uma ideia minha, não posso compartilhar, né? Isso aqui que eu estou fazendo, eu preciso guardar para mim porque eu estou com um segredo aqui para fazer acontecer algo, né? Quando tu percebe que a grande sacada é tu fazer realmente aquela pessoa se desenvolver e entender que às vezes essa pessoa ela não vai ficar contigo uma vida inteira, mas durante o período que ela esteve contigo, tu fez com que ela atingisse o melhor, né, do que ela pode dentro daquilo que ela está ali para fazer. E então, desenvolver pessoas, além de gratificante, passa a ser uma estratégia de potencial para escalar um negócio. Então, essas são as duas principais lições aí que me fizeram, enfim, validar o negócio, né? Com certeza. E tu comentou ali que tu começou com 1, 2 pessoas, a tua ideia, o segredo é minha ideia, não vou compartilhar. E hoje, como tu compartilha isso? Me conta um pouco mais da tua agência, quantos colaboradores hoje você tem, como então começou lá atrás que tu tinha aquela ideia fechada, aquela que não vai espalhar para ninguém, e agora tu tem que compartilhar, então é isso que eu entendi? Perfeitamente. No início, a gente começa com um modelo bem enxuto, né? E aí, normalmente, tu tem, no início de negócio, tu tem quem está disposto a realmente fazer algo acontecer que não existe, né? Então, o início, ele tem uma característica bem particular dele e faz parte. Só que, quando tu começa a crescer, hoje nós contamos com um time aí de pouco mais de 30 pessoas, né? Hoje nós somos a maior agência. Pouco mais de 30? Isso, pouco mais de 30 pessoas. Somos a maior agência aqui do Vale do Taquari. Hoje nós atuamos em 14 estados aqui no Brasil. Temos 3 clientes em outros países, né? Então, quando tu tem uma estrutura maior, tu depende, assim como no início, de pessoas, né? Só que o formato, ele começa a ser um formato bem diferente, né? Hoje nós temos um gestor para cada operação que a gente desenvolve. Além de gestor, nós temos os grupos de liderança.
Porque quando tu tem 2 ou 3 pessoas próximas a ti, tu tá o tempo inteiro em contato. Quando tu tem 30 mais pessoas, enfim, tem empresas gigantescas, é muito difícil de tu estar todo dia com todas as pessoas, né, em contato direto. E tu tem as outras obrigações, tu precisa pensar na estratégia do negócio. Então, o grande segredo é tu desenvolver pessoas para desenvolver outras pessoas. Ou seja, a tua energia, inevitavelmente, ela fica no maior, né, com os teus gestores, com as pessoas que fazem parte da liderança. Então, a gente tem uma cultura na agência que é diferente de alguns modelos de negócio que a gente vê, né? Às vezes, entra uma pessoa numa determinada empresa para cumprir uma determinada função. Nós temos uma agência que, cara, é regra, já na própria entrevista. A gente entende que tu vai entrar para esse setor, que tu vai inicialmente fazer isso, mas em nenhum momento tu deixa de vir e, olha, eu quero me desenvolver também nesse setor. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião pela manhã e nós temos 2 pessoas hoje que são gestores que começaram em um setor completamente distinto do que operam hoje. Então, tu ter uma cultura de permitir com que a pessoa se desenvolva, eu acho que é uma cultura que realmente faz com que os negócios ele cresçam, né? E hoje o mercado, Wesley, tu comentaste que tem pouco mais de 30 colaboradores, né? E esse mercado hoje, tu achar esse profissional, de achar essa pessoa e poder lapidar ela, como muitos empresários dizem, né? Como faz essa seleção? Isso é importante para o nosso ouvinte saber também. Poxa, eu estou começando um negócio, eu não sei selecionar, não sei como... Poxa, começou com 2, 3, hoje eu estou com 30. Como é esse processo? E o mercado tem esses colaboradores, hoje tem esses profissionais? Muito boa pergunta. Eu acho que, como em qualquer segmento, né, e a gente escuta bastante isso, existe, né, uma carência de mão de obra, ou, né, se tivesse mais pessoas, enfim, não é diferente na linha do marketing, enfim, da tecnologia de forma geral, né? O que nós desenvolvemos e gostamos muito disso, tem valores que para nós são inegociáveis. Então, os valores são um requisito extremamente importante. E depois vem a parte técnica. Então, hoje, nós temos em todos os setores pessoas que desenvolvem pessoas, né? Além de trazer profissionais que tecnicamente já estão preparados, né, para atuar em cada um na sua função, mas respeitamos os valores. Então, assim, treinar pessoas é algo essencial para fazer com que um time ele cresça de forma qualitativa, né? E treinar pessoas que tenham os mesmos valores que nós temos, que nós carregamos, que está na nossa cultura, né? Exato, eu ia comentar a cultura hoje. Então, hoje a Adapt hoje é uma agência que tem uma cultura, né? Para tu ter essa gama de vendedores, ia comentar, de colaboradores, tu tem que ter uma cultura dentro da empresa, porque não é qualquer empresa que hoje vai ter mais de 30 colaboradores no segmento de agência de marketing, né, Wesley? Exato. E o nosso segmento ele tem algumas particularidades, né? Porque ele envolve muito processos criativos. Então, nós temos um modelo, às vezes, que ele é diferente de outras empresas. Então, tu precisa ter um ambiente que fomente a criatividade, né? Porque a gente está falando de estratégia de cliente, a gente está falando de conteúdo, de mídias, enfim, né? Todo esse meio digital. E principalmente, né, quando a gente for falar de branding, de posicionamento, de pensar a marca, né, que é um serviço que a gente vem crescendo cada vez mais, o desenvolvimento de marca de empresa, são profissionais que eles precisam de criatividade, eles precisam estar bem para desenvolver isso. Então, tu ter uma cultura que traz a pessoa para o compromisso sem perder aquele espaço criativo é um dos nossos grandes diferenciais, né? Bacana. Como lidou com o medo de fracasso e as incertezas que acompanham o empreendedorismo, Wesley? Olha, um ponto extremamente importante que eu acho que, como a gente, hoje no Brasil, tu não tem, né, na base um preparo para se tornar empreendedor, né? Então, hoje não existe uma educação voltada para isso, ou uma faculdade que tu faz para entrar no mundo dos negócios. Então, é extremamente desafiador. O que eu sempre busquei, eu sempre fui uma pessoa com um perfil inquieto, né? Então, eu sempre soube o que eu queria, né? E quando tu sabe o teu porquê, o como, ele fica mais fácil. O que me ajudou de forma
prática foi buscar conhecimento em pessoas que já tinham chegado onde eu queria chegar, né? Esse eu acho que é um grande diferencial, e algumas coisas que a gente vai aprendendo no caminho, né? Que no início tu começa e tu não leva algumas coisas tão a sério, e depois aquilo acaba vindo um preço. Uma delas é tu cuidar da tua saúde, né? Tu cuidar da tua alimentação, tu praticar esporte, porque tu precisa estar bem, porque todos os dias tu vai ter uma série de desafios. Então, eu diria hoje, tu cuidar da tua saúde e se conectar com pessoas que já passaram por o caminho que tu está passando, eu acho que são duas coisas importantíssimas, e para tu não cair naquela seara de, não vai dar o medo, que é extremamente normal, né? E antes de entrar nessa era digital, né, nesse marketing todo, teve um Wesley antes disso, né? Começou. E quando te despertou esse interesse no marketing digital? Quando começou? Como foi? Conta um pouco mais para nós. A minha história de empreendedor, ela começa cedo, né? Claro, eu trabalhei em algumas empresas e tudo mais, mas quando eu tinha 11 para 12 anos, eu tinha um grupo de amigos que eles tinham uma condição financeira melhor que a minha. E aí, na época, nós íamos no shopping aqui da cidade e tinha os fliperamas lá e tal. Aí chegava no final de semana, eu não tinha a verba para conseguir acompanhar eles. Eu gostava muito de jogar. E aí, atrás da minha casa, tinha um abacateiro, né? Um pé de abacate. E aí eu nunca esqueço que a ficha era do joguinho, ele era 25 centavos. Bem certinho, 25 centavos. Então o que eu fiz? Peguei um lustramóvel, lustrei um abacate, e aí eu ia de casa em casa com um caderninho e ia vendendo o abacate. A partir dali, sempre eu percebi que, cara, eu poderia fazer a minha receita, né? Então foi ali eu digo que foi o meu verdadeiro start, né? Porque tu te dá conta que tu pode fazer, tu pode construir, né, a tua história, tu ir atrás dos teus objetivos. Às vezes são menores, às vezes são maiores, enfim, né? Mas tu é o responsável, né? Então foi ali que começou. E aí depois eu tive uma passagem que eu acredito que tenha me levado assim, muito para essa parte do marketing. Eu trabalhei em um jornal, né, na parte comercial, fazendo essa parte de mídia analógica, enfim. Tive outras experiências na linha de cosmético, né? Trabalhei muito tempo como supervisor do Boticário também, enfim. Então, juntei algumas coisas, né? Juntei algumas informações importantes. E aí, a grande virada de chave, cara, tava inquieto, não tava mais contente ali com o resultado que eu tinha, o que eu estava fazendo. E aí, na época, um amigo disse, cara, tá acontecendo isso, né? Que foi a parte de Google, que foi a entrada principal. E aí, me inteirei sobre como funciona a oportunidade que tem. E, cara, aí vamos tentar arriscar. E aí, no início, a gente falava de Google, o cara investia em Google, as empresas falavam, não, isso aí é loucura, tal. Até que eu recebi o primeiro sim quando eu tava já dando um período assim, cara. Lembra a época, que ano? Lembra? Hoje fazem mais ou menos uns 7 para 8 anos, assim, do primeiro sim, né? Eu nunca mais fiz isso, inclusive ele é um cliente nosso lá da agência, trabalha com um setor de guincho, né? E aí, cara, encontrei ele ligando, né? Ligando, daqui a pouco aceitou me receber, né? Ele disse, olha, assim, ó, não tem muito tempo, eu tô aqui no posto de gasolina, demora tanto tempo pra abastecer meu caminhão, tu vem aí e fala. Aí eu pensei, esse cara aí não vai fazer negócio comigo, né? O cara já não tá nem querendo me receber, mas vou lá, né? Aí fui, comecei a conversar, eu falei pra ele, ele disse, cara, testa aí, se me trouxer cliente aí a gente mantém. Aí foi o meu primeiro fechamento, né? Nosso cliente até hoje na agência. E foi ali realmente ali que depois do primeiro sim, as coisas elas começam a fazer mais sentido também, né? Sim. E qual foi a estratégia de crescimento mais eficaz que utilizou em seus negócios? Ótimo. Inicialmente, nós tínhamos um modelo de uma agência híbrida, então nós atendíamos vários segmentos, né? É inclusive um formato que nós temos hoje, mas depois de uma série de mudanças. Só que aquele formato, a gente não conseguia ter escala. E a gente também não conseguia desenvolver o nosso nome, posicionar o nosso nome. O que nós definimos? Pegamos o melhor cliente em termos de resultado, tá? Que inclusive era do segmento de consórcio, e decidimos focar em um segmento. Então nós passamos a respirar consórcio.
toda a nossa estratégia baseada em consórcio. Hoje nós atendemos aí no Brasil mais de 50 corretores de consórcio, grande parte da HS. E então, assim, eu acho que a grande sacada que nós tivemos ali foi escolher um nicho e ser referência naquele nicho. Em termos de escala, eu acho que é uma informação assim que é válida para praticamente todo o segmento, né? Sim, sim. Escolher um produto e vamos focar nesse produto até... Exatamente, porque falando da parte de marketing, toda empresa vai ter diferentes dores, né? E toda empresa tem uma forma de fazer. Então, se tu entende 100% como aquele modelo funciona, como o time comercial atua, como a roda realmente gira do negócio, pensando em estratégia, que é o que nós executamos, fica muito mais fácil tu ter escala, né? Porque tu já entende, a dor que um cliente aqui de Lajeado tem, às vezes ela é muito semelhante com um cliente de Londrina, enfim, né? Então a gente conseguiu dar escala segmentando. Bacana. E como se manteve inovando em um mercado competitivo e em constante evolução, Wesley? Ótimo. Eu poderia falar de várias plataformas diferentes que hoje a gente utiliza, que, né, a todo tempo estão nos abastecendo de informação. Mas eu acho que a inovação é muito parecido com a nossa vida pessoal, né? Quando nós queremos mudança, seja de um hábito, seja de sair da zona de conforto, eu acho que se o empreendedor ele tem essa característica de não ficar numa zona de conforto, de sempre querer mais, a inovação ela passa a ser consequência. Porque aquilo que tu mira, aquilo que está no teu foco é o que normalmente tu vai buscar. Então, a gente tem essa cultura de buscar informações, de se conectar com pessoas, tanto do nosso nicho, quanto de profissionais que não estão diretamente ligados ao nosso nicho. Porque nós estamos no digital, mas a gente aprende muito com o online, né? Uma coisa, ela não separa a outra. E toda a estratégia que existe no offline é uma estratégia que é validada no digital, né? Cada plataforma tem sua particularidade, mas tu tá disposto a aprender com as duas coisas, né? Então, basicamente, tu não ficar na zona de conforto, a inovação e as oportunidades que ela traz, elas passam a ser consequência, né? E tu comentou também que tu hoje tem quantos estados hoje a Adapt tá abrangendo? Hoje nós atuamos em 14 estados, aí nós temos um cliente em Portugal, no segmento de veículo, e um no Uruguai e outro no Paraguai, né? E esses trabalham no segmento de, enfim, um cliente nosso que é PVC, fazem cercas de PVC, enfim. E então, além desses estados, aqui no Brasil, nós temos essas três atuações fora. Sim. E hoje, tudo na base do marketing digital, tudo na reunião online, tudo hoje teu cliente, tu atende hoje, claro, quando possível, presencial, né? Mas como tu tem aí 14 estados que tu atende, mais fora do país, acredito que sejam basicamente quantos por cento hoje em reuniões online? Sabem me dizer isso? Hoje, a gente, nos últimos 2 anos, a gente fez um trabalho bem forte aqui na nossa região. Então, a gente aumentou bastante o volume de reuniões presenciais na nossa sede. Mas ainda assim, vamos lá, 70%, 80% dos nossos contatos, eles são online, né? Para se dizer assim, de forma bem, bem tranquila. E hoje o Wesley se vê daqui 5, 10, 15 anos, como se vê ainda no meio digital? Tem outros negócios paralelos com o marketing digital ou só teu único negócio é o digital? Ótimo. Me vejo sim no digital, né? Eu acho que indiferente da pessoa trabalhar ou não, né? Nós trabalhamos especificamente com marketing digital, mas pode ser uma empresa como a Zimmer, consórcio ou de qualquer outro segmento. É muito difícil tu pensar 5, 10 anos e não pensar em um negócio validado no digital. Então, sim, já tenho total convicção que estarei no digital, com todas as oportunidades que o digital traz. E respondendo a tua segunda pergunta, além da Adapt, né, além de desenvolver praticamente 100% de todos os produtos digitais para uma empresa hoje, eu também tenho uma empresa de registro de marca, né, marcas, patentes, enfim, que é a Single, que também é uma empresa que ela casa justamente com aquilo que eu levo, né, de trazer e facilitar a vida do nosso cliente. Então, nós tivemos algumas situações na agência do cliente, a gente desenvolver
todo o brand do cliente, toda a estratégia. E quando a gente tem a estratégia validada, o cara perde o nome por não ter a marca registrada. E isso, além de ser extremamente custoso, né? Porque tem que fazer uma marca nova, tem que mudar a fachada, adesivagem de carro e uma série de outras coisas. Às vezes, como o exemplo do Zimmer, às vezes tu tem um nome consolidado. E tu começar essa operação do zero é uma operação que tu não tem como ter uma métrica de quanto vai custar. Então a gente desenvolveu, né? Desenvolvi junto com uma sócia essa parte toda de proteção, né? A empresa, enfim, desde o registro, a patente e alguns outros serviços. E hoje a Adapt, hoje ela é uma empresa única, uma empresa que tem sócios, hoje se quiser... Ótimo, vou mandar um abraço pro meu sócio aí. Nós somos em 2 sócios, né? O meu sócio é o Guilherme. O Guilherme, ele cuida de toda a parte estratégica, né? Enfim, então ele passa o dia com os programadores em todos os sentidos, então ele cuida dessa operação. E eu fico mais para a linha estratégica e principalmente venda e relacionamento com o cliente, né? Tem um perfil um pouco mais comercial. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nosso ouvinte vai estar escutando aí, né? E daí te perguntar, pô, mas tem sociedade, como é que é? Como é essa relação com teu sócio? É uma relação tranquila? Gostaria de... Nosso ouvinte também, porque como o nosso podcast é direcionado ao empreendedorismo, ao empresário, é bacana também ele saber como funciona uma sociedade, dos altos, baixos, enfim, a relação que é, né? E como é. Ótimo. Eu acho que, um pouco clichê, né? As pessoas falam isso, a sociedade ela é um casamento, né? Às vezes é muito mais complexo que um casamento, né? Porque às vezes tu tá com a tua esposa que tu vai ver ela no final do dia, às vezes teu sócio é o tempo inteiro e é o tempo inteiro problema, né? Isso, resolve isso, e, enfim, né? Então, o que eu vou dizer? Se eu estivesse começando hoje, eu me considero um cara de sorte no quesito sociedade, porque a gente se entende muito bem, cada um sabe do seu papel, então a gente tem uma conexão muito interessante. Mas se eu iniciasse hoje, ou aconselhasse, hoje existem formas, né, contratuais de tu especificar exatamente o que é a responsabilidade de cada um. E uma coisa que é extremamente comum é tu começar um negócio ali, ele é pequeno, né, às vezes tu não enxerga o potencial dele, ou enfim, tu quer logo ir pra rua, vamos dizer assim, né, e às vezes tu acaba esquecendo de coisas que te protegem ali na frente, protegem ambos, né, que é qual é a responsabilidade de cada um nesse negócio. O que eu estarei responsável? Quais são as minhas metas? Documenta, né? Documenta. Eu acho que esse tipo de proteção evita uma série de problemas. Né? Até essa ia ser a minha pergunta, a próxima pergunta, né? Que conselho tu daria hoje para um aspirante, alguém que está começando, está pensando em entrar na era digital ou qualquer outro negócio, né? Enfim, tu já falou um pouco ali, mas vou fazer então fazer essa pergunta para tu daqui a pouco dar mais uma explicação breve. Eu sempre digo, um contrato é baratíssimo, né? Um contrato é muito barato. Agora, uma dissolução de sociedade é algo que, inevitavelmente, pode custar muitas vezes o negócio, mas, de qualquer forma, é uma coisa que vai muita energia, né? Não tem como... É diferente. Às vezes, tu precisar desligar ou tu ter a saída de um colaborador já é algo, né, que, enfim, demanda muita energia em todos os sentidos. Então, quando é sociedade, é muito mais complexo, né? Inclusive, nós tivemos um período da agência onde nós éramos em 3 sócios. Então, claro, daqui a pouco cada um tem uma linha diferente e ali no meio precisa um ir para um lado e outro ir para o outro. Mas, na prática, se tu tem bem definido o papel de cada um, facilita, né? Ajuda, né? Ajuda. Não garante 100%, mas... Não garante. Isso é a nossa ideia, nosso intuito de ter esse podcast, de trocar essa ideia com o empresário, justamente para passar para aquele ouvinte que está pensando em começar algum negócio, empreender, né? Porém não tem daqui a pouco um norte, não tem dicas, como começou, porque hoje todo mundo, né, Wesley? Todo mundo vê o cara que está lá em cima, né? Aquele cara que já está lá no topo, mas ninguém vê o quanto ele trabalhou, trabalho duro, foi o primeiro a chegar, o último a sair, os perengues, né?
E isso ninguém vê hoje no negócio. Então, o intuito de nós estar fazendo isso é justamente esse podcast justamente para poder conscientizar esse futuro empreendedor, essa pessoa que está ali nos assistindo, como é, né? Como é desde ter um sócio, desde ter uma dissolução de sociedade, como tu comentou, tu já teve essa experiência, como outros convidados vão poder passar suas experiências. Tu já agora comentou que, pô, tinha uma sociedade já que tive que desfazer. Pô, ninguém vê isso, ninguém sabia do Wesley, né? Hoje que tá podendo falar isso para nós, compartilhar isso, que é muito legal, e fazer um agradecimento mais do que especial. E se tu quiser colocar mais algum ponto e daqui a pouco tu esqueceu de colocar, quiser, as câmeras estão aí, os ouvintes estão aí, fica à vontade. Perfeito. Os 2 pontos que eu vou colocar, só para encerrar, que eles casam exatamente com aquilo que nós falamos inicialmente. Empreender é um caminho bem solitário. E quando tem empresas que se dispõem a ser uma voz, trazer um empresário para compartilhar as dores, para que o cara que está começando aprenda, para mim foi extremamente útil isso, né? Eu ter canais, eu ter informações, né? Principalmente no digital, que hoje facilita muito, que fazem com que a gente não cometa alguns erros, né? É tu aprender com quem já passou. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês por essa ação, por essa iniciativa. Isso é um movimento em prol do empreendedor, em prol das pessoas, né? Porque o empreendedor, ele gera a oportunidade para as pessoas. Então, por mais movimentos iguais esse, porque eu tenho certeza que quem ganha é o brasileiro, quem ganha é o nosso país, enfim. Então, parabéns pelo movimento. Muito obrigado, Wesley. Fazer mais uma vez um agradecimento. Muito obrigado pela participação. E o ouvinte que está assistindo e quiser participar, entre em contato conosco. Estamos de portas abertas para daqui a pouco ter um ouvinte que viu a nossa resenha aí, nosso grande empreendedor Wesley, e possa aí compartilhar com nós também um pouco de como começou, como já está, enfim. Vamos lá. Muito obrigado, Wesley. Obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.